boa noite, né? Essa é a aula atividade número 1 da nossa nova disciplina, que envolve recursos bioelétricos, hidráulicos e térmicos. Na minha época, essa disciplina chamava eletrotermofototerapia. Muito grande, né? E aí, hoje, vocês viram um pouco sobre os tipos de corrente, amplitude de corrente, classificação das correntes. E essa disciplina, em especial, né, o plano de disciplina dela não contempla a aula prática à distância. Visto o momento que nós estamos passando, então a aula prática dessa disciplina vai precisar ser protelada para quando nós pudermos retornar com os encontros presenciais. Portanto, nossos encontros no Teams durante essa disciplina vão ser somente às segundas-feiras para aula atividade, tá? E aí, como eu vou fazer na quarta-feira, professora vai revisar a matéria. E aí já estuda para a prova. Essa matéria ela é interessante, mas ela demanda de conhecimentos de física, conhecimentos de fisiologia, a gente precisa lembrar como funciona o potencial de ação, como funciona a questão de entrada e saída de água do meio celular. Estou tentando admitir a Luciana. Agora ela apareceu. Difusão molecular, entrada e saída de íons das células, potencial de membrana, potencial de ação. Tudo isso vai envolver o funcionamento dessas correntes, né? Não exatamente o funcionamento da corrente, mas como que ela age no tecido que a gente está aplicando. Nossa primeira aula atividade, então, ela vai falar um pouquinho sobre o que são essas correntes, né? Quais são as classificações delas. E a gente vai começar agora. Vocês já abriram a aula atividade? Eu vou começar a leitura, então, tá bom? Princípios da estimulação elétrica. A eletricidade é uma força criada por um desequilíbrio no número de elétrons de carga negativa entre dois pontos, denominados polos. Essa força, conhecida como força eletromagnética, diferença do potencial de voltagem, gera uma situação no qual os elétrons fluem em uma tentativa de igualar a diferença de cargas, criando uma corrente elétrica. Em sua forma mais simples, uma corrente elétrica toma o caminho de menor resistência do polo negativo, que é o cátodo, e uma área de alta concentração de elétrons flui para o polo positivo, que é o anodo, que é a área de baixa concentração de elétrons. Um circuito fechado é criado entre o paciente e o estimulador elétrico ao se fixar os eletrodos opostos ao corpo. Os elétrons fluem a partir do gerador através do corpo do paciente sob a forma de íons e, em seguida, voltam para o gerador por meio de elétrons. É fundamental que o fisioterapeuta compreenda sobre correntes de eletroestimulação, sabendo classificá-las e entender os efeitos fisiológicos causados por essa corrente. Baseado nisso, essa aula atividade tem como objetivo de você, aluno, compreender e classificar as correntes e que, através desse conhecimento, possa utilizá-las para fim terapêutico. Então, a gente vai para a análise da imagem número 1, né? A imagem número 1 tem lá uma bolinha com uma linha reta para cima e reta para frente. E aí a primeira pergunta é: qual o tipo de corrente apresentado nessa imagem? Eu acho que é contínua. Alguém mais? Concorda ou discorda de Gisele, de corrente contínua? Calma aí que eu vou abrir a imagem para mim ver aqui. Calma aí. Tá.
uma linha para cima reta e depois horizontal reta. Esse aí é como se fosse sistema de rampa? Não, na verdade, ela realmente é uma corrente contínua, né? Ah, tá. Essa linha vertical, ela representa a intensidade, que vai ser o quê? O que eu vou regular no paciente. A corrente, todas as correntes, elas vão ter algumas características, né? A área contínua, ela é bifásica, ela é de baixa frequência, de média frequência, de alta frequência, e ela tem as suas capacidades e as suas indicações. Porém, eu sinto as coisas de um jeito e vocês sentem as coisas de outro jeito, certo? Então, toda corrente, a gente tem um grau de intensidade em que a gente pode modular de acordo com o paciente. Então, essa linha reta, assim, na vertical, ela está representando, então, a intensidade, que eu posso usar pouquinho, eu posso usar muito, para adequar a sensação do paciente. Mas o estímulo elétrico, através do tempo, essa linha reta na horizontal, que é uma corrente contínua. E aí, a pergunta número B é quais as principais características de uma corrente contínua? Foi no comecinho da aula de vocês e ela está escrito nesse texto, né? A corrente contínua ela tem dois polos. Um polo é Positivo e o outro positivo e negativo. Isso. Então, a corrente contínua, os dois eletrodos, cada eletrodo tem uma capacidade de elétrons. Um é positivo e o outro é negativo. Sendo assim, a gente tem uma mudança unidirecional, né? Sai do negativo e vem para o positivo, sempre, tá? E aí, quais os efeitos, então, que uma corrente contínua pode gerar ali na área? Vocês lembram? Aquecimento, né? Isso, exatamente. Aquecimento ajuda na coagulação sanguínea, né? Coagulação é dispersão sanguínea, fazer o sangue circular, circulação sanguínea. Isso, melhora a drenagem do edema. Mas o quê? Ela causa mudança de pH no local que foi aplicada. Causa queimadura também, pode causar queimaduras também. Isso, exatamente. Então, a corrente contínua tem dois elétrons, um positivo e um negativo, e ela passa de forma, então, ininterrupta de um lado para o outro, sempre de um lado para o outro, tá? Ela nunca muda a direção. Coloquei aqui, daqui para cá. Então, eu preciso saber qual é o positivo e qual é o negativo, para eu saber o que eu quero fazer com eles. Qual é a área que eu quero tratar, qual é o objetivo que eu quero tratar. E aí, a letra C pergunta, quais equipamentos são classificados nesse tipo de corrente, né? Nesse tipo de corrente, eu posso aplicar uma outra terapêutica associada. Vocês lembram qual é? Tem um nome até diferente. É como que é a pergunta que trava? A pergunta é, qual equipamento são classificados nesse tipo de corrente? Ou seja, essa corrente, ela permite o uso de uma outra terapêutica associada. Tem até um nomezinho diferente. É galvânica? É a corrente contínua, um dos tipos é a corrente galvânica. Nesse tipo de corrente, a gente tem como fazer uma terapêutica, chamada iontoforese, que é quando a gente administra
um fármaco na corrente. Por exemplo, eu tenho, não sei, eu quero, vamos supor que seja sódio, né? Eu preciso facilitar a passagem de sódio. Aí eu vou fazer um emplasto com uma pomada, colocar no eletrodo, coloco na pele e aí eu faço a estimulação com o medicamento. Isso chama iontoforese. Então, todas essas características que a gente falou é de qual tipo de corrente? Corrente do desenho, corrente Contínua. contínua, joia. Mas já é para o número 2. Esse tipo de corrente mais comum é simétrica e pode ser aplicada em formatos variados, incluindo sinusoide, retangular, trapezoide e triangular, conforme representada abaixo. E aí a gente tem, então, um gráfico com a corrente sinusoide, com a corrente retangular, com a corrente triangular, com a corrente assimétrica. E a letra A. Qual tipo de corrente está representado na imagem? Explique qual a característica dessa corrente. Alternada? Isso, perfeito, Gisele. Uma corrente alternada. E aí, qual a característica de uma corrente, então, alternada? Que ela é bidirecional. Como? Que ela é bidirecional. Joia. O que isso quer dizer? Foi muito difícil, professora. O que isso quer dizer? Alguém ajuda aí, Gisele. Que ela tem alterações, né? Aham. Alterações de quê? De eletrodos. Como? De pulsações. É, E de amplitudes. É amplitudes. Ó, eletrodos. Lembra da corrente contínua? Negativo e positivo. Sempre sai de um e vai para o outro. Sempre. Corrente contínua. Na corrente alternada, ó, primeiro sai desse para esse, depois sai desse para esse, depois sai desse para esse, depois sai desse para esse. Então, não existe positivo e negativo. A gente tem um circuito e, mandatoriamente, a gente tem a alternância do emissor de corrente. Então, a gente não tem um eletrodo que é positivo e o outro que é negativo. São dois eletrodos, os dois mandam corrente. Só que às vezes um, às vezes o outro. Deu para entender? Então, ó, dois eletrodos, às vezes vai ser esse o mandatório de corrente, às vezes esse, às vezes esse, às vezes esse, às vezes esse. Por isso que ela vai mudando no desenho aí de orientação. Às vezes é o eletrodo A, às vezes é o eletrodo B, às vezes é o eletrodo A, às vezes é o eletrodo B. Ou seja, a gente tem mudança dos elétrons em ambas as direções. Não só do lado que está o eletrodo mandatório. Então, o elétron ele se desloca de forma bidirecional. Vocês lembram o que é um elétron, gente? Lá na aula de química do ensino médio? Elétrons são cargas negativas, né? Não. Positiva. É positivo e negativo. É uma coisa de átomo. Isso, são átomos carregados eletricamente. Podem ser positivos ou podem ser negativos. Não estudei muito nessa época, não. Pois é, a gente vai precisar lembrar disso. Então, a gente está falando de substâncias que têm carga elétrica. Sempre isso. Se ela tem carga elétrica, vamos lembrar do ímã, né?
Tudo aquilo que tem carga elétrica pode ser atraído ou pode ser repelido. Tá bom? Se eu tenho alguma coisa negativa, eu vou atrair aquilo que é positivo. Se eu tenho uma coisa negativa, eu vou repelir aquilo que é igual a mim. Tá? Então, o que a gente está falando de elétron, eu estou falando que dentro do meu corpo tem átomos que compõem as minhas células e eles são carregados eletricamente. E aí, cada componente do nosso corpo vai ter uma característica elétrica que é dele. Ponto. Quando eu imprimo uma corrente elétrica em cima desse tecido, se essa corrente elétrica também for carregada eletricamente, eu vou movimentar esse elétron ou a favor da minha corrente ou contra a minha corrente, no caso da corrente contínua. Agora, no caso da corrente bifásica, eu vou fazer esses elétrons se mexerem para os dois lados. Isso quer dizer que ele não vai sair do lugar. Diferente da galvânica, por exemplo, que a gente tem uma mudança do líquido, né? Que a gente tem drenagem, por exemplo, e aí tira o edema. Na corrente bifásica, a gente não tem isso porque o elétron, ele só fez isso aqui, ó. Ele movimentou. Só que se ele movimentou, ele dissipou energia. Então, nesse movimento, por exemplo, eu tenho analgesia. Então, correntes bifásicas, por exemplo, a gente pode usar para analgesia, a gente pode usar para reparação tecidual. Tá? Campo número 3, hein? A pele apresenta resistência tanto capacitiva como paralela em relação ao fluxo da corrente. O extrato córneo gera um capacitor entre o eletrodo e os tecidos excitáveis subjacentes. Conforme a espessura do extrato córneo diminui, a resistência capacitiva também diminui. A resistência paralela é formada na proporção em que os íons passam por meio dos portais da pele, tais como as glândulas e os poros, para os tecidos subjacentes. À medida que o número de caminhos paralelos aumenta, a resistência paralela geral diminui. Água, gel ou eletrodos autoadesivos transmitem a corrente de maneira mais eficiente, conformando-se aos pequenos contornos da pele. Diante do texto apresentado, pesquise na biblioteca bases. Vamos lá. Diante do texto apresentado, pesquise na biblioteca virtual ou artigos em base de dados quais métodos devem ser considerados para a redução da resistência da pele ao eletrodo. A professora já falou isso na aula de vocês, né? Quando a gente tem, por exemplo, muitos pelos, né? Vamos pensar que a gente vai fazer eletroterapia no Tony Ramos. Vocês acham que vai colar no bracinho dele? Não. E o que a gente faz? Nesse caso, Ela bem falou, mas eu não lembro. A gente usa aquele gel. tricotomia. Isso, a gente raspa o pelo. O nome disso é tricotomia. Então, a gente retira os pelos da área que você vai aplicar. Uma pele que está suja ou que está com muito óleo ou muito hidratante também vai criar uma barreira para até o adesivo colar, né? Ele vai descolar. Então, o que eu faço com essa pele? Passa álcool? Álcool, eu lavo com água e sabão, né? Mas o que eu faço? Se eu pegar o eletrodo puro e colocar na pele, ele vai fazer o transporte da corrente? Não. O que eu Tem faço que com pôr ele? gel. Isso, eu tenho que pôr gel, eu tenho que umedecer ele com água, dependendo do eletrodo. Então, esses são cuidados gerais que a gente tem que ter para todas as aplicações de corrente. A gente tem que observar primeiro a superfície se está limpa, fazer, então, a higienização dessa pele, que pode ser com água e sabão, pode ser com álcool. Eu preciso observar se eu tenho possibilidade de aderência nessa pele
devido aos pelos. Se não houver, eu preciso fazer a tricotomia, né, que é a retirada local dos pelos. Eu preciso cuidar do eletrodo, e aí nos cuidados do eletrodo eu preciso identificar se eu preciso de gel ou de água, dependendo do tipo de eletrodo. Tudo isso vai fazer com que a minha terapêutica seja melhor aplicada. Beleza? Cuidado simples, né? Bem simples, mas que mudam muita coisa. Vamos lá. Letra A. Gente, tá errado. Isso aqui tinha que ser B, hein? Veio A de novo. O tamanho do eletrodo está inversamente relacionado com a densidade da corrente. À medida que o tamanho dos eletrodos aumenta, a densidade da corrente diminui. Observe a imagem abaixo. Aqui vai ter um eletrodo de 60 centímetros quadrados e vai estar marcando 5 volts por centímetros quadrados. E depois vai ter um eletrodo de 30 centímetros quadrados, marcando 10 volts por centímetros quadrados. E em cima, vocês vão ver que ambas as correntes têm a mesma capacidade de 300 volts conectado nesse eletrodo. Conseguiram ver nessa figura? Então, a gente tem um eletrodo grandão com uma corrente de 300 volts, ofertando a essa pele 5 volts por centímetro quadrado. Agora eu tenho um eletrodo pequeno com os mesmos 300 volts, ofertando 10 volts por centímetro quadrado. Pergunta: explique o que acontece com a impedância, que é a resistência, oferecida pela pele nos diferentes tamanhos de eletrodos apresentados. Por que que eu tenho um eletrodo grande, com uma corrente de 300 volts e uma carga baixa, um eletrodo grande, uma corrente de 300 volts e uma carga baixa, e um eletrodo menor com a mesma corrente de 300 volts apresentando uma carga mais alta? Ô, Dayana, tem a ver com o que a professora explicou, que, tipo, quanto mais distante um eletrodo está do outro, mais profundo ele vai? Ele atinge? Essa é a pergunta número P. Eu acho que depende da parte do corpo que for posicionar ele, não? Como? Depende da parte do corpo que for posicionar ele. Do local, o tamanho dos nervos, Sim. inervação, o Isso maior para... também faz parte na hora da gente escolher o eletrodo, né? Se eu for, por exemplo, aplicar no rosto, eu preciso de um eletrodo pequeno. Se eu for aplicar na coxa, eu preciso de um eletrodo grande. Mas nessa situação, eu tenho um eletrodo grande e um pequeno. Os dois estão conectados à mesma fonte de corrente. A mesma. Só que no grande está chegando menos corrente do que no pequeno. Por quê? Alguém sabe por quê? Alguém maliciando nem falou nada hoje, hein? Gente, a nossa pele, ela é um órgão protetor, né? Ela protege o nosso organismo das agressões externas, do frio e do calor. Então, tudo que a gente tenta colocar pela pele, consequentemente, vai ter que enfrentar essa barreira. Na eletroterapia, a gente vai entender que essa resistência, a gente chama de impedância, essa resistência da pele, ela precisa ser vencida, tá bom? Então, quando a gente coloca um eletrodo grande, a gente vence essa resistência mais fácil. Então, eu gero menos desconforto. Mas isso ao custo de dissipar mais a energia que eu tenho. Agora, quando eu tenho um eletrodo pequenininho,
eu tenho uma corrente mais concentrada, ela vai vencer a resistência da pele com mais dificuldade, vai causar mais desconforto. Só que eu consigo usar uma carga mais alta. Então, eletrodos maiores, eles vão vencer a resistência da pele mais fácil. Só que a gente precisa lembrar que ele venceu a resistência, mas ele dissipou a energia. Então, às vezes, eu vou precisar usar uma energia mais alta. Agora, quando o eletrodo é pequeno, ele vai ter uma maior dificuldade de vencer a resistência da pele. Então, Ele é mais concentrado, né? ele é mais concentrado. Exatamente. Se eu quiser chegar num nervo específico, ele é melhor do que o grande, mesmo que seja uma área grande. Ele é melhor do que o grande, exatamente. Então, por exemplo, se eu tiver uma área grande com dor, é melhor eu usar o grande. Ou, não precisa nem ser uma área grande com dor, porque isso é meio redundante, né? Mas eu tenho uma área dolorosa, que eu preciso aplicar uma corrente, e eu quero que essa corrente seja mais confortável para o paciente, eu uso eletrodos maiores. Agora, se eu quero fazer uma estimulação, por exemplo, vamos pensar lá no FES, né? Eu tenho que fazer estimulação no trajeto neural ou na inserção muscular, e eu preciso de uma energia específica ali, um eletrodo pequeno já me satisfaz. Se eu quero conforto para o paciente, eu preciso de eletrodos maiores, porque eu vou vencer a resistência da pele mais fácil. Se o meu objetivo é mais terapêutico, eu posso usar eletrodos menores sem problema. Ou, se eu quiser usar eletrodo grande, tudo bem, mas eu vou precisar aumentar a carga para conseguir alcançar aquilo que eu quero. Uma dúvida, assim, em um dos tipos de correntes, eu não lembro específico qual, a professora falou que ajuda na cicatrização. Microcorrente. Mas no caso, eu vou colocar próxima ao local a ser cicatrizado? Exatamente. Gente, não dói, não? Não. Muito legal. Não. Causa uma sensaçãozinha da corrente mesmo, né? Tem correntes que dão formigamento, tem correntes que causam pulsação, tem correntes que causam tremor. Cada corrente vai ter a sua sensação, mas não, dor não causa. Por exemplo, eu tenho uma ferida aqui. Eu vou botar um eletrodo aqui e o outro aqui. Não tem problema nenhum. A gente coloca ao redor da lesão. Que a corrente vai passar por dentro do tecido que vai ser cicatrizado. Mas existem outras coisas para cicatrização. Sempre tem mais de uma opção, gente, antes que a gente comece a ficar desesperado. Vamos lá. Observe a imagem abaixo, que representa a colocação de eletrodos na superfície da pele. Aqui, então, nós temos dois desenhos, né? Com dois eletrodos pertinho e dois eletrodos longinhos. É uma corrente contínua, tá vendo? Que está saindo de um lugar em direção ao outro. E aí, então, a pergunta é, na imagem A, os eletrodos estão bem próximos e na imagem B, estão mais distantes. No momento da colocação dos eletrodos, qual é a importância, então, de considerar este item? Qual é a importância de considerar a posição? Se eu vou colocar pertinho, se eu vou colocar longe? Qual a diferença? Aí encaixa aquele negócio que eu falei, né? Quanto mais distante um do outro, maior a profundidade que ele vai atingir. Exatamente. Se eu coloco mais perto, então, né, a proximidade dos eletrodos, ela vai influenciar na profundidade da onda de energia. Se eu coloquei perto, essa onda vai ser bem superficial. Por isso que eu te falei, Gisela, que dá para colocar do ladinho do tecido que foi lesionado. Eu quero estimular só aquele tecido para ele cicatrizar, não tem problema nenhum. É só eu colocar do ladinho dele, a corrente vai passar exatamente no tecido que precisa ser estimulado. Enfim. Agora, se eu coloco um eletrodo distante do outro, não tem problema nenhum, mas só preciso saber o que está no meio do caminho para eu estimular. Basicamente é isso. Eu quero fazer uma estimulação profunda, eu afasto os eletrodos. Eu quero fazer uma estimulação superficial, eu aproximo os eletrodos.
Finalizamos, meninas, a atividade de hoje. Eletroterapia é muito legal, assim. Teve uma época, uns anos atrás, vou botar aí uns 15 anos, né? A fisioterapia ganhou um reconhecimento mais midiático, assim. E aí o pessoal começou a esnobar um pouco a eletroterapia, porque as clínicas faziam o quê? Colocavam várias pessoas na eletroterapia e só faziam eletroterapia e mandavam embora, né? A eletroterapia, gente, ela é ótima, mas ela é igual a dipirona. Às vezes ela trata a dor, mas ela não trata a causa. Então, geralmente, a eletroterapia, a gente nunca trabalha ela sozinha. A gente faz eletroterapia associada a cinésio, eletroterapia associada a RTM, a eletroterapia associada a hidro. E a gente geralmente sempre faz um recurso eletroterapêutico associado a um outro recurso, visto que às vezes o recurso elétrico que eu utilizei, ele não é capaz de sanar o processo que gerou a dor. Vamos supor, eu tive uma entorse. Eu vou tratar a dor com eletroterapia, joia. Só que a entorse foi um mecanismo, né? Uma alteração mecânica. Então, eu preciso cuidar dessa alteração mecânica. Como? Com o recurso terapêutico manual, com cinesioterapia, com exercício de propriocepção. Então, tudo isso envolve. Então, às vezes, vocês vão falar assim, eu vou colocar o TENS. Aí o paciente fala assim, você vai colocar aquele choquinho, tipo assim, meio com diminuição, né? O recurso eletroterapêutico é ótimo. A gente precisa lembrar que ele não é único e que ele sozinho, às vezes, não consegue alcançar a resolução do problema. Lógico que, às vezes, se o problema for só dor, sim, ele vai alcançar o problema. Ok, meninas? Ok. Estão ansiosas já para usar eletro? Ai, gente, estou ansiosa para usar tudo, né? Então, No lembrando, início da aula, ela falou que é um ótimo método de tratamento elétrico com cinesioterapia. Eu falei, tamo junto. um não anula o outro. Só um recado, né? Lembrando, essa disciplina, aula prática, só ao vivo, lá na faculdade. Então, a gente precisa esperar o retorno das aulas para fazer as práticas dessa disciplina. A Aliciana, queria falar? Acho que não. Acho que ela só me enganou. Meninas, se vocês tiverem alguma dúvida da aula, eu sei que vocês vão falar todas, né? Porque é uma disciplina completamente diferente. Muito diferente. Mas a gente vai precisar relembrar alguns conceitos aí de física e de fisiologia para entender o funcionamento dessas correntes. Fiquem tranquilos, eu não uso todas as correntes, então não estudo todas já tem um tempo. Estou adorando essa disciplina porque deu para assistir a aula junto, para relembrar algumas coisas. Então, nós vamos finalizar a atividade de hoje. Fiquem com Deus. Usem o tempo disponível da quarta-feira para revisar essa aula, tá? Para ficar com tudo na ponta da língua, já que essa disciplina é nova e bem diferente de tudo aquilo que vocês já viram. E a gente vai ter tempo de fazer essa prática, mas só quando as aulas na faculdade retornarem. Bom? Tá bom. Boa noite. Beijinhos, fiquem com Deus e boa noite. Boa noite. Boa noite,